Fala galerinha, como vocês estão? Tô morrendo de saudade de vocês, mas vamos seguir em frente, né? Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre continuar, né? Vendo sobre calor. A gente viu nas matérias que eu passei para vocês da semana passada que a gente tem dois tipos de calor muito importantes que a gente tem que estudar. Seria primeiramente o calor sensível, o nosso calor latente. O que seria isso para a gente? Bem simples e bem rápido para a gente ver aí o nosso conteúdo dessa semana. O calor sensível é aquele calor necessário que só para aumentar a temperatura. Então imagine o seguinte, imagina que você vai esquentar uma água, só que a água está em temperatura ambiente, beleza? Então vamos supor que hoje está fazendo 30 graus. Então a temperatura da água, se está na temperatura ambiente, vai estar a 30 graus. Eu quero só aumentar a sua temperatura. Então eu vou lá no fogo, ligo lá o fogo da nossa mãe e coloco lá a nossa jarra com água. E aí vocês vão medir a temperatura até chegar a 70 graus Celsius, beleza? Quando a minha temperatura chegar a 70 graus Celsius, o que vocês vão fazer? Retirar ela. Nesse momento em que a temperatura saiu do 30 e chegou aos 70, eu estou fornecendo calor para ela. Por que eu estou fornecendo, Thaís? Porque eu estou aumentando a sua temperatura. A partir do momento em que a gente aumenta só a nossa temperatura, o calor que eu estou fornecendo para a água é chamado de calor sensível. Ou seja, esse calor sensível nada mais é do que aquele calor fornecido para a gente aumentar a temperatura. Ah, Thaís, serve também para a gente diminuir? Lógico, serve também para a gente diminuir. Só que a quantidade de calor, em vez de ser positiva, vai ser negativa para a gente, fechou? Como que a gente pode calcular esse calor sensível, Thaís? A gente viu lá na aula passada que eu passei para vocês. Esse calor sensível é esse que aqui que a gente chama de quantidade de calor. Ou seja, a quantidade de calor é aquele calor que eu necessito fornecer para o meu objeto. Ele depende de quem? Da nossa massa, desse C minúsculo, que eu falei também a semana passada para vocês, que eu coloquei para vocês, que é o nosso calor específico. Ou seja, se é um calor específico, cada material tem um valor dele. Não preocupe em saber o valor dele. Geralmente o exercício sempre vão colocar o valor para ele, tá bom? E o nosso ΔT. O que seria o nosso ΔT? Lembra que eu falei para vocês que a água sai de 30 e atinge os 70 graus? Então ele variou o quê? 40, não foi isso? Então isso daqui é a nossa variação da nossa temperatura. Mas Thaís, eu não vou lembrar nunca dessa fórmula, não vou lembrar nunca. Como que a gente pode decorar ele? Bem simples. Olha aqui, olha para mim. Quimacete, beleza? Então, quando eu falar o quimacete, ele vai estar relacionado com o meu calor o quê? Sensível, tranquilo? Ah, Thaís, e o calor latente? O calor latente, ele só tem funcionalidade quando a gente transforma o meu objeto de um estado para o outro. Como assim, Thaís? Como assim? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem 3 estados que a gente estava estudando? Lembra que eu falei que a gente tem estado sólido, líquido e gasoso. Quando a gente passa do estado sólido para o líquido, eu falei para vocês que a gente está tendo uma fusão, não é isso? Quando a gente passa do estado líquido para o gasoso, a gente está tendo uma evaporização. Então, nesse momento em que eu estou transitando de um estado para o outro, o calor que a gente tem não é um calor sensível, é um calor o quê? Latente. O calor latente só existe quando a gente tem mudança de estado. Ah, Thaís, então, por exemplo, a água que você citou como exemplo, de 30 a 70, ela não muda o estado, não é isso? Porque ela só vai mudar quando a água atingir a quem? A 100 graus Celsius. Então, nesse momento, eu tenho calor latente? Não, meus senhores, nesse momento a gente não tem calor latente. A gente só vai ter calor o quê? Sensível. O calor latente a gente só tem quando a gente tem mudança de estado. Ou de sólido para líquido, ou de líquido para quem? Gasoso, ou quando a gente tem a sublimação de sólido diretamente para quem? Para o gasoso para a gente. Fechou? Então aqui, ó,
esse calor latente, vocês viram que é meu L, mas a gente pode calcular essa quantidade de calor latente. Essa quantidade de calor latente é quem? É meu Q. Então, ele depende da massa e do nosso calor latente. Ah, Thaís, como que a gente vai descobrir esse calor latente? Calma, o exercício vai te informar. Então, não preocupe nem com o calor latente e nem com o nosso calor específico, beleza? Thaís, tem algum macetinho para esse daqui? A gente viu que o calor sensível é o que macete. E o calor latente? Quimela, beleza? Então, o calor sensível está relacionado com o que macete. O calor latente está relacionado com o quimela. Em outras palavras, meu calor sensível está relacionado com a variação da temperatura. O calor latente está relacionado com mudança de estado para a gente. Fechou? Para que você está falando isso aí, já que você passou semana passada para a gente? Para a gente ver esse danadinho aqui, ó, chamado de curva de aquecimento. O que simboliza essa curva de aquecimento para a gente? Imagina que a gente está pegando um gelo lá na geladeira. Você foi agora e pegou o gelo e deixou em cima da pia. Se a gente esquecer em cima da pia, o que vai acontecer? Ele vai sair desse estado sólido e chegar no estado que? Gasoso, não é isso? Essa curva de aquecimento vai fornecer para a gente a quantidade de calor necessária para ele sair desse estado sólido e atingir meu estado que? Gasoso. Eu não acabei de falar para vocês que para a gente aumentar a temperatura da água, eu preciso ter uma quantidade de calor, não é isso? Então, a gente vai calcular essa quantidade total desse calor aí através da curva de aquecimento. Só que para a gente fazer isso, a gente tem que seguir passos. E aí, a gente tem que ter o nosso gráfico. Infelizmente, a gente trabalha com gráfico na física. Vocês sabem disso, que a física não é nada bonitinho. A gente tem que trabalhar. Não é isso que eu falo para vocês? Então, a gente vai trabalhar com gráfico, tá? O que acontece aqui? Esse gráfico é bem bacaninha. Esse gráfico não tem nada de eixo X, eixo Y e assim por diante. Ele está relacionando a temperatura que o objeto está tendo com a quantidade de calor. Lembra que eu falei para vocês que para a gente mudar a temperatura do objeto, ou para a gente mudar seu estado físico, a gente precisa liberar calor ou retirar calor dele. Então aqui, ó, a gente relaciona os dois, bonitinho. A gente está relacionando temperatura, sempre está em graus Celsius para a gente, tá? E a quantidade de quem? De calor. Aqui eu fiz a analogia com a água, porque a água a gente conhece de cor sorteado, né? Quando a gente está a menos 10 graus Celsius, logicamente a água vai estar no estado que? Sólido para a gente, não é isso? Então preste atenção nos meus passos aqui, ó. Então, eu vou pegar a água, vou pegar o gelo, logicamente, que a água vai estar no estado sólido. Vou pegar essa água e colocar em cima da pia. Quando a gente retirou lá do congelador, esse congelador está apontando que ele está a menos 10 graus Celsius. Se ele está a menos 10 graus Celsius, quer dizer que ele está no estado que? Sólido. Na hora que a gente retira essa água lá do meu congelador e coloca em cima da pia, o que vai acontecer com essa temperatura? Essa temperatura vai aumentando, não é isso? Ou seja, ela vai aumentando para poder mudar o que? O seu estado. Então aqui, ó, é isso que está acontecendo. Ele está saindo de menos 10, o que está acontecendo aqui? Está subindo, não é isso? Então está aumentando a sua temperatura e chegando a quem? A zero. Nessa primeira fase, a gente tem um estado chamado estado que? Sólido para a gente. Então, o que aconteceu aqui, ó? Aconteceu o seguinte, a temperatura aumentou? Aumentou. A gente viu que ele saiu de menos 10 e chegou a quem? E chegou a zero. Mas o estado dele? Quando ele sai de menos 10 e chega a zero, o estado dele muda? Não. Se o estado dele não muda, quer dizer que o calor liberado para ele aumentar a sua temperatura é chamado de calor o quê? Sensível, eu vou chamar de QS. Então, calor, que é a quantidade de calor, sensível para a gente.
Então, aqui a gente tem a primeira quantidade de calor liberada pelo meu sistema. Ou seja, essa quantidade de calor liberada pelo meu sistema que fornece, que faz com que ele saia de menos 10 e chega a quem? A 0. Beleza? Agora a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa é quando a minha temperatura chega a 0. Espera aí, se a gente está trabalhando com água, quer dizer que quando ele chega a 0, eu vou ter aquele ponto de fusão, lembra disso? Que quando a água chega a 0 graus Celsius, a gente tem o ponto de fusão, onde ele está passando do estado sólido para o meu estado o quê? Líquido para a gente. Então, nesse caso, a gente tem um segundo ponto. Esse segundo ponto aqui é muito importante para a gente. Por quê? O que a gente percebe que nesse segundo ponto, o que está acontecendo? Nesse segundo ponto, a gente pode perceber que a temperatura estabilizou a 0. Poxa, Thaís, estabilizou? Estabilizou, mas por um curto intervalo de tempo. Então, nesse curto intervalo de tempo, eu tenho uma liberação de um calor. Qual calor é esse? A gente sabe que quando ele está em 0 graus Celsius, aqui está tendo a nossa fusão, não é isso? Espera aí, eu estou tendo variação de temperatura? Não, não é isso. Mas eu estou tendo mudança de estado. Quando a gente fala fusão, não é meu estado sólido, mas meu estado líquido, não é isso? Se eu tenho essa mudança de estado, a gente está tendo ali um calor latente. Lembra que o calor latente está relacionado com quem? Com mudança de estado, não é isso? Então, o calor liberado para ele aqui em 0 graus Celsius seria meu calor, que eu vou chamar de QL para a gente, que é meu calor latente. Então, eu vou falar que aqui que seria meu QS na primeira etapa, na segunda meu QL, e agora a gente tem quem? Tá vendo essa subidinha aqui? É minha terceira etapa. A minha terceira etapa, o que acontece? Ele saiu do 0 e subiu até quem? Até o 100. Espera aí, Thaís. Quando ele sai do 0 e chega ao 100, o que acontece aí? Qual é o estado que ele está? Logicamente, vocês sabem que é no meu estado líquido para a gente. Então, quando ele sai de 0 e chega a 100 graus Celsius, o estado dele já mudou. Já está no estado o quê? Líquido. Então, nesse caso, o que a gente pode perceber aqui? Que de 0 a 100 graus Celsius, o estado dele está líquido. Mas, a gente tem uma mudança de temperatura para a gente. Então, toda vez que a gente permanece com o mesmo estado, lembra disso que eu acabei de falar? Toda vez que a gente permanece com o mesmo estado, mas a gente tem variação da temperatura, a gente está percebendo que está variando de 0 até quem? Até 100, não é isso? A gente tem ali um calor sensível. Então aqui, ó, nessa terceira etapa, o calor que está sendo liberado não é um calor qualquer, é um calor sensível, onde que a gente está tendo uma variação de quem? De temperatura. Então aqui, ó, eu vou chamar de QS novamente, mas toma cuidado, que esse QS na terceira etapa é diferente do meu QS na nossa primeira etapa. Por que é diferente, Thaís? Se a gente for olhar aqui, de menos 10 a 0, não variou 10, não foi isso? De 0 até 100, variou quanto? Variou 100. Então, a gente vai perceber o seguinte, que a variação é diferente e o calor sensível da nossa água em diferentes estados também vai ser diferente. Ah, Thaís, eu tenho que preocupar com isso. Calma, vocês não precisam preocupar com essa diferença. A única coisa que vocês precisam verificar é se a gente vai utilizar calor sensível ou calor latente em cada etapa. Beleza? Na quarta etapa aqui é quando ele está a 100 graus Celsius. Ah, tá aí, já peguei. Vai ser igual a 0. Bem parecido. Só que agora a gente não tem fusão mais, a gente tem o que? Ebulição. A nossa ebulição aqui, o que acontece? A ebulição, ele vai sair do estado líquido e chegar no meu estado gasoso, não é isso? Então a gente não está tendo uma mudança de estado. Se a gente muda esse estado, o calor que está sendo liberado ali é um calor o quê? Sensível.
Então, nesse caso, sensível não, desculpa, latente, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o calor que aqui tá sendo liberado é um calor latente para a gente. É um calor latente na quarta etapa. E eu falo o mesmo pensamento, toma cuidado, que esse calor latente na quarta etapa não é o mesmo calor latente da segunda etapa, tá? Porque a gente vê que a nossa mudança de estado está diferente e os valores desse calor latente também vai ser diferente, fechou? E por último, ele vai variar, ele vai sair de 100 e atingir quem? 120 graus Celsius. Então aqui a gente tem a nossa quinta etapa e a nossa última etapa aí. Quando a gente sai de 100 e atinge a 120 graus Celsius a nossa água, a gente já sabe que ele não está nem em estado sólido nem líquido. Ele já está no estado que? Gasoso, não é isso? Então aqui, ó, o estado que a gente tem é o estado que? Gasoso para a gente. Mas o que a gente pode perceber? Qual o calor que a gente está trabalhando ali? Será que é um calor sensível? Será que é um calor latente? Vamos lá. Então aqui, ó, na quinta etapa, ele está saindo de 100 e atingindo quem? 120. Tá vendo que eu tenho mudança de temperatura? Minha temperatura está aumentando aqui nesse caso. Então, toda vez que a gente tem uma variação dessa temperatura, a gente, logicamente, está trabalhando com quem? Com calor sensível. Então, nesse caso aqui, a gente tem a quantidade de calor sensível na nossa quinta etapa. Ah, Thaís, por que você fez cada etapa assim? Quando a gente vê essa curva de aquecimento, igual eu falei para vocês, ela vai mostrar qual que é a quantidade de calor liberada do meu sistema para ele sair do estado sólido e atingir o estado gasoso nesse exemplo. Então, se a gente pegar só um ponto só, a gente não está encontrando a quantidade total. A gente só vai estar encontrando a quantidade total quando a gente somar a quantidade da primeira etapa, mais a quantidade da segunda etapa, mais a quantidade da terceira etapa, mais a quantidade da quarta, mais a quantidade de quem? Da quinta. Ah, Thaís, a gente tem que fazer detalhadamente? Tem. Então, cada quantidade de carga aqui, cada quantidade de calor, desculpa, vai ser diferente. Então, aqui no meu Q1 vai ser calor sensível relacionado ao sólido, o meu Q2 vai ser o calor latente relacionado à fusão, o meu Q3 vai ser o calor sensível relacionado ao líquido, meu Q4 vai ser o calor latente relacionado à ebulição e, logicamente, o meu Q5 vai ser o calor sensível relacionado ao meu estado gasoso. E aí, cada um a gente vai utilizar as formas, ou o quimacete, que está relacionado com a quantidade de calor sensível, ou o quimela, que está relacionado com calor latente para a gente, beleza? Então aí, galerinha, por hoje é só. Peço que vocês olhem aí o portal de vocês, vai ter lá vários exercícios para vocês fazerem e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Fique em casa, viu, galerinha? Cuide-se. Beijo, até mais.